capítulo 4 de Apocalipse descreveu o trono de Deus. No capítulo 5 temos a descrição de uma cena que ocorreu na presença de Deus, perante o seu trono. E eu vou chamar a atenção, quando lemos o versículo 6, para dois aspectos que podem nos ajudar agora diante da mesa do Senhor. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O versículo 6, ele tem uma expressão muito importante. Diz: um cordeiro como tendo sido morto. Então, os 2 pontos que eu acho que podem nos ajudar. Primeiro é o seguinte: mesmo nesta condição, a condição de toda a glória, e os anciãos se prostraram e adoraram, ele é aquele que recebeu toda a autoridade, ele é aquele que abriu, e abre os 7 selos, etc, etc. Mesmo nessa posição, ele é referido como o cordeiro, que é o tema dessa mesa. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que foi imolado em nosso lugar. Mesmo na eternidade, o Senhor será o Cordeiro. Tem aquele cântico que cantamos que diz assim: para sempre Ele será Cordeiro entronizado. O Senhor nunca deixará de ser o Cordeiro. Nunca deixará de ser aquele que haverá de trazer à nossa memória que as coisas são como são, porque Ele voluntariamente se ofereceu por sacrifício. E o segundo aspecto, essa frase não muito óbvia para nós, que diz: como tendo sido morto. E os estudiosos do grego dizem que isso significa como tendo acabado de ser morto. Em outras palavras, é uma cena que aconteceu pouco tempo depois da morte e da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor. Então, essa cena do capítulo 5 de Apocalipse é alguma coisa que já aconteceu. Então o nosso Senhor é esse
né, que já recebeu toda a autoridade, né, que já começou o processo de desatar os selos do livro. É aquele que já, né, foi adorado nos céus e está em grande autoridade, em grande poder. Não é alguma coisa que ainda haverá de acontecer. É algo que historicamente já aconteceu. E contudo, ele é o Cordeiro de Deus. Então, essa é a pessoa que tem que ocupar esse momento, né, tão precioso, tão importante, né, e portanto, ser o centro dessa vida. Né? Que o Senhor nos abençoe e possa nos atrair para si mesmo. Bom, nós partimos esse pão, lembrando de todos os nossos irmãos nessa cidade. Amém. Que todos eles fazem parte desse pão. De que em Cristo Jesus nós somos um. E lembrarmos, irmãos, dessa obra consumada no Calvário, que veio para nós mesmos, fracos, débeis, mas assentaram à mesa do Rei. Né? Ainda que a sua semana foi boa ou não, se foi difícil ou não, irmãos, aqui temos a esperança de que Ele vai voltar para aqueles que lhe pertencem. Nós fazemos isso com alegria, em memória dEle, porque Ele deu essa ordem para nós. Então devemos olhar uns para os outros e dizer: fomos salvos por essa graça maravilhosa. E Ele fez tudo por nós. E como cantamos, Ele consumou a obra no Calvário. Eu sempre lembro para mim mesmo de que aqueles escravos não podiam segurar o Senhor nunca. Mas o amor dele, eu vou usar a expressão que eu gosto, curioso, que não conhece barreira, por mim e por você, o manteve lá. Lembra? Salvou a tantos e não pode salvar ninguém. Ele não podia salvar, porque se ele se salvasse, onde estaríamos nós? Mas ele, ao morrer, ele salvou a todos nós. Ele, ao dar a vida dele na cruz, nós ganhamos vida. Ele se deixou morrer no nosso lugar. E no dia que ele morreu, como o irmão disse, a morte morreu. Saiba disso, irmão. Ela não foi destruída ainda, mas ela já foi totalmente vencida. Paulo faz até a ironia: onde está a morte da tua vitória? Onde está a morte do teu aguilhão? Glória ao Senhor. Por aqui estamos nós, que fomos salvos todos por essa graça admirável. Irmãos, com alegria, tome do pão e beba do cálice, lembrando de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que estamos partindo do pão, se você tem uma frase de gratidão ao Senhor, irmão, não perca essa oportunidade. Essa união para Ele, Ele deve ser lembrado e adorado, né? Então lembremos dele, ainda que seja uma frase simples, irmão, você está falando para Ele. Não se intimide, adore o Senhor. Você abriu, ele abriu. Uma vez eu convidei um colega de trabalho para vir aqui para os estudos, né? Assim, e já há muito tempo eu vinha falando algumas coisas com ele, quando ele abriu o coração, mas eu percebi assim, o desinteresse dele. Aí ele falou assim: Fernandinho, quando começar lá do princípio, você me chama. Como se fosse assim, né? Quando começar, sempre é um novo aprendizado, né? E aí eu caí assim em mim que a gente não faz cursos, né? Aqui, né? E nem nos outros estudos que a gente participa. São reuniões e cada vez a gente vai aprendendo. Então, como a gente está aprendendo aqui, aí, esses tempos nós estivemos almoçando, né? E eu tinha no coração, assim, de solicitar dos irmãos que a gente falasse alguma coisa a respeito do batismo. Porque, assim, algumas dúvidas que a gente possa ter. E como tem irmãos, irmãs que estão começando, eu acho que seria enriquecedor para que a congregação aprendesse, ou parte da congregação. E a gente está aqui para aprender mesmo. Então,
isso ficou esses dias, né, no meu coração, e se for, né, do entendimento, como a gente já esteve estudando aqui, né, algumas sequências, né, assim, depois falamos sobre a graça. Então fica aí levantado, né, essa questão de falar, né, porque a gente sabe que tem pessoas que têm no coração de ser batizado, e eu acho que vai ser enriquecedor e para a gente também, né? Eu mesmo tenho algumas dúvidas, não só, né, em relação ao batismo, né, mas em relação a outras atitudes e tudo. E como aqui a gente está em casa, né, o Senhor está aqui para nos ensinar, então eu faço esse clamor para quando for, né, que a gente considere esse assunto, né? Sábado passado eu acabei falando um bom tempo aí com os irmãos com respeito sobre a questão do dia do Senhor, que vem como ladrão, e a gente fica querendo tanta coisa e o tempo passa rápido e fica, né? Falei, se der, estou vendo que está todo mundo quieto, então vai ouvir isso. Que o Senhor nos dê graça, e espero não falar o tempo todo, não quero. Mas voltando lá, Mateus 24 e 25, foi um dos lugares que nós começamos, falando do sábado passado. E que, se não ficou claro para os irmãos, que me chama a atenção aqui, com respeito à volta do Senhor, que disse, se o pai de família soubesse, e que tem entendido que a questão aqui é vigilância, estarmos apercebidos. Mas gostaríamos de destacar uma das coisas que é um risco que corremos hoje, com respeito a essas questões, esse dia que é tão claro para nós. Queridos irmãos, como o Senhor é bom, aqueles que o conhecem, Ele dá as dicas dos acontecimentos e tudo mais, mas não devemos estar presos a essa questão dos acontecimentos, deve estar preso a pessoa do Senhor, ancorado nele. Mas o Senhor passa a falar aqui no meio, e que tem entendido que está falando para nós, como igreja, por parábolas. E pelo menos 3 vezes, se eu não estou enganado, o Senhor usa uma expressão bem interessante, que é de demora. Quando ele fala da primeira palavra do servo, ele diz que, verso 47, em verdade vos digo, para aquele servo que vai confiar os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. E aí ele passa a ter uma atitude que não deveria ter. Eu queria me ater com os irmãos nessa questão assim, Senhor demora. Quando entramos na outra passagem das virgens, que são 10 virgens, que creio que é claro para os irmãos, que são essas 10 virgens, virgem pura, foram salvas, as 10, só que 5 eram honestas e 5 prudentes. Mas a expressão aqui no verso 5 volta novamente o Senhor a dizer quando acontece essa passagem aqui, essa parábola, né? Sim, e tardando o noivo. Perceberam, irmãos? O outro, meu senhor demora. Aqui o noivo tardou. E porque ele tardou, elas foram pegadas de sono. Mas quais que foram pegas de sono? Foram só as nécias? As prudentes também. Acontece que as prudentes, elas tinham um estoque bem arrumado. Agora, irmãos, quando nós devemos ter, e que hora nós devemos estar com esse nosso estoque bem arrumado? Por isso a questão de como vivemos hoje, não é? Quando o Senhor chega na outra parábola, que é dos talentos, e aqui eu gostaria de destacar uma outra coisinha. Não só
Quando ele entrega aqueles talentos, 5 talentos deu para o primeiro, 2 para o outro. E logo no verso 19, eu não quero estar entrando, eu quero passar por uma palavra para outra, se for possível, né? Eu tenho aqui. Ele diz assim, depois que ele deu o talento, diz que depois de muito tempo. Vocês vão perceber que a expressão tempo aqui é séria nesse passagem do Senhor? E que o tempo pode nos pegar. Lembra o que eles falam lá em Pedro? Essa menção está lá também. Vocês perceberam? Né? Desde que acontece a mesma coisa, está acontecendo do mesmo jeito. Não mudou nada. Está tudo acontecendo. Né? Não mudou nada. Né? E aí, Pedro chama a atenção, faz lembrar de Saulo, que um dia o Senhor é como 1000 anos. E o ano, como. Eu faço esse trocadilho para nós. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A questão de tempo para nós é uma coisa séria. Mas o Senhor, vou lembrar lá que ele faz tudo ao seu tempo. Não é o meu tempo, não é o tempo seu, mas o tempo dele. Ele vai fazer tudo perfeitamente. Ele não vai ser pego de surpresa em momento algum. Agora nós corremos risco. E é tão sério. Porque quando o Senhor está falando isso, olha, as coisas ficam de tal maneira que, se possível, até os próprios eleitos. E aí vamos lembrar, os irmãos se lembram quando o Luiz estava compartilhando para a gente, quando a Priscila estava indo, ele falou a questão do falso. E o Senhor fala do falso aqui. Pedro fala do falso. Irmãos, há muitas vozes por aí. E às vezes nos confundem. Por isso, é outra questão, que é essa questão do tempo. E a gente ser pego distraidamente. Eu não sei, irmãos, mas como nós precisamos valorizar momentos como esse, que podemos juntos aprender do Senhor a vida dos nossos irmãos. Porque corremos esse risco. Os irmãos têm ideia. Eu conheço o irmão, ele veio conversar comigo, o irmão, eu li tudo direitinho, e virou para mim e falou, Wilson, descobri. Eu falei, o que você descobriu? Que nós temos que guardar o sábado. Meu Deus do céu. Eu pus a mão na cabeça e falei, e agora? E ele falou. Quando a pessoa está assim, não adianta. Nós temos que guardar o sábado. Eu falei, irmãos, eu quero guardar o Senhor do sábado. Quem é? Jesus. Só isso que eu pude dizer, não pude dizer mais nada. E ele está agarrado. Não, porque o sábado vai, sábado. Vocês perceberam, irmãos, o risco que é. Eu estou dizendo de irmão. Eu já sentei com ele, já conversamos, boas conversas, tendo bons momentos com o Senhor. Agora ele descobriu que é o sábado. Irmãos, depois de muito tempo o Senhor voltou. Eu fico perguntando para mim, como já perguntei para os irmãos, qual o entendimento que você tem da pessoa do Senhor? Se você pudesse estar de frente a frente com ele, vendo, como é que você entenderia o Senhor? Porque eu tenho para mim, irmãos, que o entendimento que você tem do Senhor, ele é realmente para você. Olha a questão desse servo aqui. E isso que eu queria, além da questão do tempo, destacar com os irmãos. Então os irmãos conhecem muito bem o que, quando o Senhor voltou depois de muito tempo e ajustou conta com ele, então aproximou-se do que receberam 5 talentos. E ele disse, né, pelo Senhor, que ele havia negociado aqueles talentos, recebeu mais 5. E o Senhor disse para ele, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O mesmo aconteceu com o que recebera 2. Agora, verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, olha a visão que eu tinha do Senhor. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei, que ajunta onde não espalhei, cumpria, portanto, entregar-se o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Não vou entrar em outros detalhes. Mas me chama a atenção, porque esse servo,
Que visão distorcida ele tinha do Senhor. E o Senhor disse assim: eu não sou esse que vou colher onde eu não plantei. O Senhor não disse isso para ele. O Senhor afirmou o que ele falou, sabendo que eu era assim. Irmão, qual a visão que você tem do Senhor? Como você o vê? Né? O que o Senhor tem nos chamado, a nossa atenção disso, de como eu devo viver hoje? Senhor, eu não tenho essa capacidade de viver dessa maneira, mas o Senhor, Ele é isso que Ele está dizendo aqui? É isso que o Senhor é? Agora a resposta do Senhor foi séria com ele. Ele tinha um entendimento errado, então, olha, servo mau e negligente, relaxado. Eu fico pensando, irmãos, e às vezes muitas passagens da Bíblia, hoje por conhecer, a gente fica querendo dar uma saída. Não, se fosse, eu podia fazer assim ou agir dessa maneira, né? Eu lembro daquele moço rico que chegou para o Senhor e: que farei? Falou: chama o Senhor de bom mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna? O Senhor dá outro. Bom é só um, que é Deus. Mas você sabe os mandamentos? E vocês perceberam que tipo de mandamento o Senhor fala para ele? Só mandamentos relacionais. Só de relações. Tenho feito isso desde a minha meninice, né? Desde há muito tempo. Isso aí é tiro de letra. Só falta uma coisa. E aí acabou. E eu fico pensando comigo: Senhor, eu acho que eu ia ser mais esperto que esse rapaz. Eu falei: Senhor, eu gosto das riquezas. Se o Senhor não me der a mão, não adianta não. Você entendeu? Eu creio que se dessas para o Senhor, Ele teria a mão estendida. O Senhor não ia colher a mão, não. Senhor, eu gosto das riquezas. Eu estou agarrado ali, porque esse é o meu Deus. As minhas riquezas. Agora, se o Senhor me ajudar, estou aqui. Eu quero. Irmãos, nós não somos melhor do que esse servo. Não somos melhor do que esse moço rico. Graças a Deus que está aqui para a gente observar essas coisas e tirarmos lições. E a declaração nossa é saber: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, mas se o Senhor não me ajudar, eu não dou um passo. Porque no fundo, a maioria de nós, não todos nós, não tem que dizer por mim, mas pelos irmãos, nós pensamos em nós mesmos, no nosso bem-estar e assim por diante, né? Mas, irmãos, algumas coisas, isso precisa ganhar o nosso coração, né? Como eu vejo o Senhor? Ele é bom ou não? Ele é compassivo ou não? Ou ele é esse homem sabendo que é homem? Ele ainda diz que sabendo, isso eu acho engraçado, né? Que é homem severo. Que visão distorcida de um Deus que é extremamente amoroso, né? Não sei como seu relacionamento com o Senhor e assim por diante. Mas, irmãos, quando você para orar, é prazeroso isso para você? Não digo entre os irmãos, mas no seu secreto. Como tem sido isso? O seu bate-papo com o Senhor, né? Como eu ouvi de um irmão, falou assim: Senhor, que bom, agora vamos ter uma boa conversa, né? De poder falar com o Senhor, daqui está no seu coração, e abrir seu coração diante do Senhor, sabendo que Ele é bom. Senhor, eu tenho essas dificuldades. Nós vamos falar de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Mas olha a vida de Davi. E olha o que ele fazia quando ele via suas falhas. Queridos irmãos, uma coisa eu sei: o Senhor já nos garantiu, e a palavra dele, e a palavra dele é imutável. Todos os nossos pecados já foram perdoados. Todos. E eu creio nisso, creio que você também crê. Mas uma coisa nós temos que fazer: se chegarmos diante dele, de um Deus que é bom, dizer claramente: Senhor, eu fiz isso, porque sei que Ele já não perdoou. Um pastor, e eu quero encerrar por aqui, 3 filhos, e ele tocava, ele tinha um acordeão. E um dos meninos foi lá e quebrou o acordeão dele. Ele pega o acordeão para poder, quebraram o acordeão. Chamou os 3, quem quebrou? Quem tem mais de um filho sabe como é que é o negócio, né? Existe uma combinação ali que, se você me dedurar, você está frito na próxima. Então há um combinado ali, silêncio total, os 3 ali. Quem quebrou? Silêncio.
Mas eles ouviram falar dessa graça e um lá bem esperto falou assim: pai, se o Senhor perdoar, eu conto quem é. Aí o pai disse: eu perdoo. Então ele contou. Irmãos, ele já nos perdoou, você não precisa ter medo de confessar. Você entendeu? E essa graça é maravilhosa. Então, irmãos, vivemos o período, esse grande risco, 3 vezes essa menção de demora. Nós somos muitos impacientes. Isso pode nos pegar, né? E o tempo vai passando. Mas o tempo, o cronômetro é do Senhor, não é o nosso. O nosso parece que está longe, está demorando, mas o dele não. Está na hora certa, no momento certo. Mas o risco é esse, da demora, que nós temos entendido. O Senhor fala aqui em demorar. Daqueles que trabalham entre os irmãos, a seriedade. Passa a espancar os seus conservos. Nem vou entrar nisso aí. Deixa para lá. Do outro, é o noivo tardando. Eu vejo nossos dias é a noiva demorar. Será que o noivo está tardando? O que eu vejo é isso. Você vai em casamento, a noiva demora, mas o noivo não. Né? Mas aqui está tardando o noivo. Elas adormeceram. Então, irmãos, como eu preciso viver hoje? Que reserva eu tenho feito? Qual tem sido o meu suprimento? Né? Para que ele demorando e eu também e vier a dormir, a reserva lá suficiente. A azeite, como é que dito. Né? E no último, com respeito ao talento, depois de muito tempo, e vem acertar a conta. Como é que está? O que você fez? Aguardei, Senhor, está aqui. É isso que o Senhor espera? Né? Ainda que você tenha um talento, irmãos, negocia. Acho que o conselho é esse mesmo, negocia. Perdi o talento, não tem problema. E o que você perder, você não vai perder. Né? Mas não tem problema, não tenha medo, arrisca, invista. Né? É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Trabalhe esse talento que Ele te deu. E à medida que você for trabalhando, o que se tem, se dará. É o que está aqui. Né? Trabalhe esse talento. Creio que o grande problema é o que recebeu, né? De negociar aquele um talento que tinha. E às vezes você dá no corpo e você acha: não tem nada para fazer. Será? Será que não há nenhuma ocupação? Mas, queridos irmãos, a questão do tempo aqui é muito sério. E muitos de nós acabam no meio do caminho, né? A tendência de desanimar. O Wilson falou aqui, lá o fulano falou, não sei o que, ficamos olhando para uns para os outros nessa ótica errada, né? Todo esse risco que a gente corre. Mas vermos uns aos outros na ótica do Senhor, olharmos e contemplarmos nossos irmãos segundo o que o Senhor vê, né? E permitir, como nos concede na palavra de Deus, do amor uns para com os outros, de exercitarmos paciência. Às vezes precisamos mesmo. Casamento é uma beleza para você exercitar a paciência, que são casados e digam, né? Exercer essa paciência, de sermos longanos, tudo isso, nós somos treinados para quê? Para lá, desse reino, que é uma realidade, nessa esperança de esse novo céu e nova terra, como temos ouvido e lido na carta de Pedro. Irmãos, com respeito à demora, quantos param de caminhar? Quantos têm desanimado? Não é? Quantos têm tropeçado? Mas, Senhor, se eu estou ainda caminhando, é Tua graça. Não precisa ficar assustado, porque momentos, situações virão para te desanimar. Isso é infalível. Mas graças a Deus, pelos irmãos, né, para poder estar nos ajudando uns aos outros nesse sentido, falando, vamos e acolher uns aos outros, como o Senhor tem nos acolhido. Meus irmãos, o que eu queria deixar mesmo é isso. A questão do tempo, como que é sério. Que o Senhor nos abençoe. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor não retarda, né? Agora diz que não retarda a sua promessa. A promessa é essa, da sua volta. Ele prometeu voltar. E ainda que
a gente tenha considerado, estejamos considerando questões referentes à volta do Senhor, no que diz respeito à atitude que isso tem que provocar na gente, reação que a palavra de Deus nos encoraja a ter. Eu acho que talvez valha a pena vermos algumas questões básicas, fundamentais com respeito à volta do Senhor, né? Só para a gente ter certeza que todo mundo entende o que é a volta do Senhor e mais ou menos como é que ela ocorrerá. Paz, meus irmãos, há pessoas que acreditam que a volta do Senhor não é uma volta física. São irmãos, creem no Senhor, confessam o Senhor. Eu acho que o Senhor voltará, sei lá, de forma... Sei lá exatamente o que eles pensam. Não sei nem responder, né? Não, eles virão na forma de, sei lá, da própria igreja. Eu não sei, irmãos, o Espírito do Senhor. Eu não sei exatamente. Eu tenho dificuldade de entender esses irmãos, sério. Talvez o contrário seja verdadeiro. Mas são poucos. Porque a palavra de Deus parece ser tão clara, tão explícita com respeito a isso, né? Eu sei que há pouco tempo Janete esteve estudando com outras pessoas e o tema deles era o seguinte: coisas que Deus começou a ensinar no Antigo Testamento e que Ele prosseguiu no Novo Testamento, né? E uma delas é com respeito à vinda do Senhor. Então, no Antigo Testamento há menção das duas vindas do Senhor, né? Então, às vezes que o Senhor viria, né, para nos redimir dos nossos pecados. E também há menção do Senhor, essa segunda vinda, né, de quando Ele virá buscar a sua igreja e virá dominar sobre esse mundo, reinar sobre esse mundo. Muito bem. Nós cremos que o Senhor veio mesmo, se fez carne e veio carne. Ele nasceu aqui, Ele andou, né? Ele pisou sobre esse chão. Isso. Os irmãos têm alguma ideia de qual é a relação, qual é a proporção de versículos que falam da primeira vinda com respeito à segunda? Existem números meio variados, mas Janete fez essa pesquisa e sabem que ela é muito diligente nesses aspectos, né? Então, eu vou crer que tem um fundamento certo aí. Alguém quer arriscar algum número? Eu já tinha ouvido falar 7. Ela encontrou 8. Ela procurou pesquisas e tudo. Então deve ser alguma coisa por aí. Em outras palavras, para cada uma vez que a palavra de Deus diz que o Senhor viria e nasceria em Belém, numa manjedoura e andaria, né? Existem 7 a 8 menções da sua vinda para reinar, para buscar a sua noiva. Então, se cremos que o Senhor veio uma vez, nós podemos ter 8 vezes mais certeza, né, de que o Senhor virá mais uma vez, né? Muito bem. Eu quero com os irmãos, a semelhança do irmão Wilson, olhar para Mateus 24, mas antes eu quero fazer menção a dois textos para nos ajudarem, não apenas em Mateus 24, mas certamente eu quero crer que os irmãos tenham estudado a respeito de aspectos da volta do Senhor. O primeiro texto é em 1 aos Coríntios, no capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Pois não. Entendi muito bem, 7 a 8 menções com respeito à vinda do Senhor, da primeira vinda, do nascimento. Para cada uma menção do nascimento do Senhor, há 7 ou 8 menções da sua volta como Apocalipse. São 7 a 8 vezes Mais. do que tem da primeira. Para cada uma tem 7 ou 8 das outras. Então, por exemplo, se houver 100 menções, há 800 menções à volta do Senhor para reinar. Caso haja 100 menções para a vinda do Senhor em humildade. Ok? Ok. Está mais claro, né? Tá joia. Mas não sabemos quantas. Acho que ninguém. Mas a relação é mais ou menos essa.
que eu acho que é bastante significativo. Muito bem, então, o versículo em 1 Coríntios capítulo 10 é o versículo 32. O versículo 32 fala assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, esse versículo, irmãos, é utilizado porque ele nos chama a atenção para 3 grupos diferentes, distintos, que dizem respeito ao lidar de Deus, né? Claro que sob um certo aspecto, no que diz respeito à salvação, só existem 2 grupos, né? Aliás, biblicamente falando, só existem 2 homens, Adão e Cristo, né? O primeiro homem, o segundo homem. O primeiro Adão, o último Adão. Mas com respeito ao trato de Deus com as pessoas, né, que vivem nessa terra, há 3 grupos. E isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito aos aspectos escatológicos, aspectos da volta do Senhor. Então, os 3 grupos são judeus, gentios e igreja. Agora, por que isso é tão importante? Porque quando lemos textos a respeito da volta do Senhor, às vezes o texto diz respeito aos judeus, às vezes diz respeito aos gentios, às vezes diz respeito à igreja. E se nós não tivermos essa clareza, nós vamos olhar e nós vamos achar que às vezes esse texto é para nós, igreja, e não é para a igreja. Às vezes é para os judeus, às vezes são para as nações desse mundo. Então, esse é um aspecto básico. Descobrir a quem diz respeito o texto pode não ser muito fácil, mas ao menos sabermos que existe essa distinção é importante. Então, não faremos isso detalhadamente em Mateus 24 e 25, mas lá tem 3 coisas, vocês vão achar essas 3 divisões lá. Tem coisa ali que é para os judeus, tem coisa ali que é para a igreja, tem coisa ali que são para as nações, né? Então, esse foi o primeiro versículo, digamos, de pano de fundo. O segundo é logo no início do livro de Atos, capítulo 1. Foi logo antes do Senhor ser elevado às alturas. Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Abrindo parênteses, observe, existe um aspecto, existe uma promessa, né, que aparece tantas e tantas vezes no Antigo Testamento, que Deus restaurará reino Israel. Israel reinará sobre essa terra. Fecha o parênteses. Eles queriam saber se era a hora. Isso é outra história, né? Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, tenta imaginar a cena, irmãos. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista dele. Então estavam lá diante do Senhor, o Senhor começou a levitar, subir à vista deles. Só pela graça de Deus mesmo, que acho que nós iamos ter um troço se alguém começasse a subir assim rapidão, né? E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então o Senhor foi subindo, e não sabemos quanto ele havia subido, mas o fato é que a partir de um certo momento uma nuvem se interpôs entre os discípulos e o Senhor, então não mais conseguiram ver o Senhor, né? Essa nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, claro, né? Será que sopra um vento e essa nuvem sai e eu volto a ver o Senhor? Não sei. Nós estamos acostumados a ler essas coisas, mas pensa bem eles, né? Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É esse Jesus
que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Isso vai nos ajudar muito, irmãos. Muito. Porque o que esse texto diz é que o Senhor, quando foi elevado às alturas, Ele foi, não de uma vez, Ele foi em estágios, né? O primeiro estágio, Ele estava ali com os pés no chão, junto com os discípulos, e Ele começou a subir. Subiu até um certo ponto, aqui fala os ares, e ali as nuvens o encobriram. Então o primeiro estágio foi um estágio, digamos assim, do chão até as nuvens. E esse estágio foi um estágio visível. Os discípulos conseguiram acompanhar o Senhor com seus olhos. Dali para frente, os demais estágios eram invisíveis. E qual estágio foi esse? Foi dali até o trono de Deus. Nós começamos a reunião com Apocalipse capítulo 5. Cordeiro como tendo sido morto. Acabado de ter sido oferecido. Então, quando falamos da subida do Senhor, da ascensão do Senhor, falamos da ascensão do Senhor em duas fases. Uma fase visível, da terra até as nuvens, e uma fase invisível, das nuvens até o trono de Deus. E esses dois varões, esses dois homens vestidos de branco, não diz que são anjos, provavelmente não era o mesmo não. Fala assim, olha, do jeito que ele foi, do modo pelo qual ele foi, ele voltará. Então podemos imaginar assim, que a volta do Senhor será também em duas fases. Uma fase em que ele sai da presença do trono de Deus. O livro de Hebreus diz que ele está à direita da majestade nas alturas. Essa é a posição que ele ocupa hoje. Dali ele se aproximará dessa terra. E essa fase é uma fase invisível. E ele não vem direto. Ele parará um tempo nos ares, nas nuvens. Essa fase é uma fase que estará oculta aos olhos deste mundo. Inclusive aos olhos da igreja, quem estiver aqui por baixo, né? Muito bem. Finalmente, a segunda fase é uma fase visível. Já pensaram? Vai ser, olha, o Senhor vem como ladrão. Ninguém fica monitorando o ladrão. Na hora que você vê, você já foi saqueado. O ladrão chegando ali, olha, não é assim. 3, 2, 1. Também não bate a porta, né? Ok. Mas não é curioso que a palavra de Deus diz, todo olho verá? Uai, que ladrão é esse que todo olho vê? Então, irmãos, precisamos compreender. Estamos falando de fases diferentes, momentos diferentes do que a palavra de Deus chama a vinda do Senhor, a presença do Senhor. Então, com esse pano de fundo, agora sim, vamos dar um pulinho lá em Mateus capítulo 24. Fala mais alto aqui para chegar no microfone aqui. Não, a pergunta rápida. Já chamou a atenção que ele fala assim que da forma como vocês viram subir, ele voltará. Sim. Aqui ele está falando, aí eu fui procurar aqui no versículo 2, dizendo que está conversando somente com os apóstolos. Com os discípulos. Com os discípulos. Que estão aqui, são só os discípulos que estão aqui. Ele levou até lá. Isso foi. Essa situação aqui, ele chama atenção para... Porque os discípulos eram quando ele voltou, isso aqui naquele tempo que ele voltou, não é isso? Aí quando ele volta ao céu, ele já tinha ressuscitado. Já. Ele voltou para os discípulos. Então ele estava aqui reunido somente com os discípulos. Isso aqui foi ao final dos 40 dias. Final dessa quarentena dele. Isso. Do jeito que ele fala aqui, do mesmo jeito que vi subir, ele voltará. Sim. Então é uma palavra somente para os cristãos. Quem ouviu? Só para aqueles que confessaram o Senhor. Quem ouviu isso foram os discípulos. Perfeito. Né? Isso Claro. aqui, ele não está falando que o mundo inteiro saberá, não, né? O mundo inteiro verá. Nesse termo, não, sim, tem textos que o mundo inteiro verá. Eu entendi isso aqui, eu fiquei com dúvida. É o seguinte, esse aqui, eu entendi o seguinte, do mesmo jeito que vi subir, ele voltará, mas para os cristãos. Digamos assim, Carlos, o Senhor
ele voltará seus. em primeiro lugar, porque é uma promessa que ele fez aos seus. Ele vem para resgatar sua noiva. Mas quando ele vier, né, tendo feito isso, O não cristão verá. ah, com certeza, você não tem a menor dúvida disso, ele vai reinar visivelmente 1000 anos sobre essa terra. Com certeza, você pode ficar absolutamente tranquilo quanto a respeito disso. Mateus capítulo 24. Agora, foi boa lembrança, aquela palavra é para os discípulos. Então, assim, a primeira... O que queima no coração do Senhor, se é que a gente pode dizer assim, é voltar por causa da sua noiva. Por causa da sua noiva, por causa da igreja. Agora, claro que o propósito de Deus envolve igreja, judeus e os gentios. Ok? Muito bem. Então, capítulo 24. Vocês lembram do contexto? Nós não temos tempo para ver o contexto, mas o contexto é fortemente judaico. Eles estavam ali no templo. E vamos deixar o texto falar conosco, né? Versículo 1, a partir do versículo 1, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O irmão Wilson já nos lembrou, uma pergunta importante, uma pergunta em 3 pedaços, em 3 fases. Pediram os sinais, que aliás era característica do judeu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala assim: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo. Irmãos, nós não corremos nem atrás de sinais, nem atrás de sabedoria. O nosso foco tem que ser o Senhor. Muito bem, mas eles falaram o seguinte: olha, nos dá uma dica. Quando acontecerão essas coisas? Ele tinha acabado de falar da destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. E que sinais haverá da tua vinda? E aí a palavra que eles utilizaram foi presença, parúzia, a presença do Senhor. Então o Senhor vai se fazer presente. Que sinal haverá da sua presença e da consumação do século, do fim do século. Então observe que são 3 coisas diferentes. E o Senhor respondeu as 3, só que as coisas estão ali, né, misturadas nesse texto. Ele, porém, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Irmãos, o Senhor sabe, ao final dos tempos a nossa propensão para o engano não será pequena, por várias razões. E ele fala: vede que ninguém vos engane. Mas ele não nos deixou só. Ele enviou o seu Espírito, que há de nos conduzir para toda a verdade. Então, se nós estivermos agarrados no Senhor, com a vida atento ao Espírito, nós não temos razão para sermos enganados. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Irmãos, essa é uma palavra especialmente para os judeus. Nós não estamos esperando Cristo. O nosso Senhor já veio, nós estamos esperando a sua volta. Agora, eles ainda aguardam Cristo. Então, eles estão propensos, né, a esse engano. Fala: olha, o Messias voltou. Agora, tendo dito isso, também não vão ficar tranquilos demais. Porque se, por um lado, talvez nós não sejamos enganados de achar que, opa, apareceu um cara ali e disse que é o Senhor. Não. Mas, certamente, de uma forma figurada, isso nos afeta. Quantas coisas ocupam o lugar do Senhor em nossa vida? E aí nós nos tornamos tão vulneráveis, né, quanto os judeus. Então, olha, tem coisa na nossa vida que vamos, abrir aspas, chamar assim de falso Cristo. Falso em que sentido? Está ocupando o lugar do Senhor. E não é o Senhor. Né? Então, fecha as aspas, fecha o parênteses.
Versículo 6: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Ele respondeu tudo, do começo ao fim, do princípio das dores até o fim. Esse é um pacote. Agora, versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Precisamos de um texto importante que já foi lido semana passada. Espero que os irmãos estejam colecionando esses textos e familiarizando-se com eles. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores. Mas aqui a ilustração, a figura é as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Tá, irmãos? Essa é uma figura muito importante. Quando vem a hora, não tem escapatória. O neném vai nascer mesmo, né? E vai e pronto, né? E sabemos que isso é um processo, né? Dores de parto, né? E as contrações vêm e voltam, vêm e vão, só que elas vêm com intensidade maior e com frequência maior. Esse é um conceito muito importante, principalmente no estudo da profecia. E não é coincidência que aqui o Senhor diz, olha, é o princípio das dores. Como dizendo, olha, começou agora, mas isso aqui vai se intensificar. E a frequência dessas coisas aumentará. Por que isso é importante? Porque nós temos, né, a tendência de olhar para um texto e falar assim, já aconteceu ou não? Pessoalmente, para muitos textos, isso não é verdade para todos, mas para muitos textos, a realidade é a seguinte, isso já aconteceu sim em alguma medida, e continuará acontecendo, e acontecerá de forma cada vez mais intensa, mais forte, mais grave e mais frequente, até aquele dia em que o neném haverá de nascer. É, pronto, a consumação da, né, que, claro, coincide com a volta do Senhor. Então, eu não sei se é isso que aquele pessoal lá de Pedro fazia, né? Olhava assim e falava, isso aqui, desde que mundo é mundo tem fome, desde que mundo é mundo tem terremoto, e etc, e guerras, e assim por diante. Mas, meus irmãos, que a palavra de Deus diz, é o princípio das dores. E as dores são dores de parto. E dores de parto é o seguinte, vai, vem, mas cada vez vem mais forte, e cada vez a coisa vai se intensificando. Então, quando lermos a palavra de Deus, talvez a pergunta não é a seguinte, isso aqui já foi ou será? Mas isso aqui, estamos em um processo, e podemos esperar a intensificação disso tudo. Esse é o princípio, o meio é o que está do versículo 9 até quase o final do versículo 14, e o fim é a última palavra do versículo 14. O fim. Então virá o fim. Então o Senhor falou do princípio, falou do meio e falou do fim. E o meio, tem uma dica aqui para nós.
O meio é o versículo, começa no versículo 9. Ele fala assim: então, depois do início, então sereis atribulados. E o próximo bloco da palavra de Deus fala da tribulação. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da dissolução, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça tirar a casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ainda está falando para os judeus. E eventualmente alguns amigos do Wilson. Mas para quem não tem problema no sábado, sábado é dia de fugir, também não tem problema. Mas essa recomendação não é para a gente, né? Em primeira mão. Mas em instâncias mais avançadas, pode ser, não no sábado especificamente, né? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Olha lá, vai ser coisa pequena não, e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, porquanto se vos disserem: eis ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, esse é uma expansão do meio. A expansão do meio. O princípio das dores, aí tem o meio, a tribulação, aqui a expansão, e aí ficou o fim. E o próximo texto fala do fim. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação. Então a tribulação é a parte do meio. Agora é o fim. Logo em seguida do meio é o fim. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. A parte visível da volta são das nuvens para cá, né? Porque até as nuvens nós não vimos acontecer. Mas o Senhor está lá com certeza. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor e trombeta, os quais se unirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma e outra extremidade dos céus. Aqui fala de escolhidos. O versículo 22 fala de escolhidos. Mas esse contexto, irmãos, é o contexto de judeus. O Senhor tem o seu povo escolhido. Agora, aqui diz que o Senhor vem. Então, eu quero rapidamente ler dois textos dos irmãos que falam desse momento. Quando o Senhor efetivamente vem e pousa sobre essa terra. Apocalipse capítulo 19. Eu não vou demorar muito, irmãos. Eu sei que o nosso tempo concluiu, mas eu preciso encerrar uma sequência de pensamento aqui. Versículo 11 de Apocalipse capítulo 19. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ninguém tem dúvida de quem é essa pessoa. Agora atenção. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo e branco e puro. Agora nós podemos ficar em dúvida, porque no céu tem muita coisa ali, né? Tem os anjos, tem etc. Mas aqui temos uma dica. Esses que vinham com o Senhor, eles estavam com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro.
Então, se nós voltarmos só um pouquinho nesse próprio capítulo, um versículo que nós lemos semana passada, versículo 7, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o Senhor vem com seus santos. Então quando Ele vem, é bonito ver que Ele vem como com um cavalo, né? Eu fico pensando que o Senhor pousa seus pés sobre o Monte das Oliveiras, então não sei se é a hora que Ele desce do cavalo, né? Porque Ele vem de cavalo, gente. Agora, dizem os historiadores, né, que a época do Senhor, né, na época do Antigo Testamento, quando um rei chegava a algum lugar montado em uma missão de paz, ele vinha montado no jumento. Mas quando ele vinha para tomar posse, né, para conquistar, ele vinha montado num cavalo. O Senhor, primeira vez que ele entrou em Jerusalém, sua paixão, claro, já havia estado lá outras vezes, mas naquela semana ele veio de Jericó. Jericó é lá embaixo, perto do Jordão. Então ele veio de baixo, né? Ele vinha de Jericó, ele foi subindo, ele entrou em Jerusalém de baixo, montado no jumento, porque a missão dele era dar sua vida por você e por mim, nos reconciliar com Deus, o servo sofredor. Mas dessa vez ele vem de cima e vem montado num cavalo e vem com os seus. E o segundo texto, os irmãos não esquecerem de Zacarias capítulo 14. Agora quero ver vocês acharem. Nós estávamos em Mateus, é só voltar 2 livros, vocês chegarão em Zacarias capítulo 14. Por causa do tempo vou ler só um versículo, mas se vocês lerem os primeiros versículos do capítulo 14, fala do dia do Senhor, quando ele pousar seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o versículo 5 diz: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, presta atenção, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Então, irmãos, só para encerrar o meu pensamento, em Mateus capítulo 24, quando o Senhor ele dá aquele primeiro vislumbre do começo ao fim, depois ele faz um detalhamento do meio, que é a tribulação, aí depois ele detalha o fim e ele vem. Mas não é curioso? Os outros textos nos dizem que quando ele vem com a igreja, ele vem com todos os seus santos. Significa que até chegar no versículo 31, em algum lugar aqui, a igreja foi tomada. Alguma coisa aconteceu que não está nesse texto. Esse texto é majoritariamente para Israel. Mas o fato é que quando ele vier, versículos 29 a 31, os seus já estão com ele. E o próximo bloco, que nós não leremos todo, detalha isso. Então, a partir do versículo 32, a parábola da figueira já é para aqueles que são seus. E depois os irmãos leiam com mais vagar. E o fato é que vamos a partir do versículo 38, só para pegar o fio da meada, lembrarmos de Noé. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Preste atenção agora. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o seu Senhor. Irmãos, tendo ele dado esse vislumbre,
talvez muito mais relevante para Israel. Agora ele vai dizer o seguinte: olha, mas quando eu voltar, eu venho com todos os meus. Então em algum momento o Senhor resgata, o Senhor toma, a palavra aqui é tomar. Estavam dois no moinho, um foi tomado, dois na cama, um foi tomado. O que a gente chama de arrebatamento. O Senhor toma a sua igreja para si. E é nesse contexto que o Senhor diz: vigiai. O Senhor diz vigiai para Israel. A palavra de vigiar é para a igreja. Essa é a nossa posição, tem que ser a nossa posição, a nossa atitude nos dias de hoje. Vigiai, porque nós não sabemos. Eles pediram sinais, o Senhor deu sinais para eles. Mas para nós, o sinal que nós temos é da figueira. Figueira é um sinal assim: olha, Israel um dia florescerá. Aliás, isso já aconteceu. E aí ele falou assim: vigiai, sabe por quê, irmão? Porque para o arrebatamento não há sinal. Existem muitos sinais de muitas coisas, mas para o arrebatamento, não. Isso significa que pode ocorrer a qualquer instante, mesmo, sem entrarmos no mérito se há um, ou dois, ou mais arrebatamentos. Isso é outra história, mas o fato é, para acontecer o arrebatamento, não há sinal. E é por isso que o Senhor é tão sério e diz: vigiai. Porque nós não sabemos. Nós precisamos vigiar, né? Observem que se tudo fosse cronometrado, se o arrebatamento ocorresse no meio da tribulação, então está fácil. Depois que começar, você conta 3 anos e meio. E o começo da tribulação é bem determinado, porque diz: quando vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Ou seja, quer dizer, mas se for assim, então não precisaria vigiar. É só ficar de olho no jornal, né? Mantenham-se informados. Fica de olho. Ó, aconteceu ali, marca 3 anos e meio. Não é assim. E assim será com Israel, mas não será assim com a igreja. Então a palavra para a igreja é vigiar. E aí nós precisamos aprender a vigiar, né? Eu não sei exatamente de que consiste, né? Quais são todos os aspectos da vigília a que nós devemos. Mas uma coisa é por certo: o nosso caminhar, irmãos, tem que ser correto diante de Deus. Tem que ser santo, tem que ser puro, né? Eu ia voltar para Pedro, que eu acho que terminaria lá, mas nós não temos tempo para isso, talvez no futuro. Mas lá naquele texto ele fala assim: empenhai-vos por seres achados por ele em paz, irrepreensíveis e sem mácula, né? Sabendo que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, como deve ser o nosso procedimento? Santo, piedade, atentos ao Senhor, né? E apenas uma lembrança, né, dos atos de justiça dos santos, que aqueles linho finíssimo, irmão Wilson nos lembrou, foi-lhe dado. Irmãos, eu entendo bem, porque ninguém nos dá atos, né? Então, você vê há uma combinação interessante ali. Foi-lhe dado ataviar-se com atos de justiça. Irmãos, eu entendo bem esse texto, é o seguinte: o Senhor nos concede oportunidades para que nós realizemos esses atos. Mas quando o Senhor nos der uma oportunidade, lembre-se, a peteca estará do seu lado, do meu lado. E se eu deixar cair, ela cai mesmo. Mas se pela graça de Deus nos colocamos no Senhor com empenho, empenhai-vos, o Senhor haverá de achar um caminho em nós, né? E aí nos será concedido ter alguma coisa para aquele dia. O Senhor nos abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. O assunto ele é mais do que rico, né, Luiz? A gente ficaria, acho que, alguns anos tratando somente desse capítulo 24 e 25 aqui e seus adjacentes. Eu acho, assim, tão rico esse estudo para nós, né? E com assuntos tão ao mesmo tempo difíceis e ao mesmo tempo
fáceis, né? Porque eu tenho muitas dúvidas com relação a muita coisa na Bíblia, sobre vários e vários assuntos. E eu acho que a gente começar a entrar somente nas dúvidas, eu acho que a gente tira muito foco, que a palavra do Senhor diz. Eu, algum tempo atrás, ficava muito questionando, conversava muito com o Luiz, com o Wilson, com o Mário, com tantos outros irmãos, que glória a Deus estão no nosso meio para nos ajudar nessa caminhada. Já tem há muito tempo e tem recebido muito e tem nos passado muito. Ficava questionando muito, e eu ia ler a Bíblia e eu acabava me perdendo em tentar não perder o foco que é o Senhor. Eu tenho muito medo, confesso a vocês, eu tenho muito medo como o Romeu uma vez falou lá em uma palestra, numa conferência lá, de transformar o foco em como é que é essa que a gente viu lá? Em periferia, e transformar a periferia em foco. Porque o foco da palavra do Senhor, pela minha enorme ignorância bíblica, é só Jesus Cristo. Tantas outras coisas, vinda, ida, chegada, tantas outras coisas para mim são periferia. Para mim a vida dele, a pessoa do Senhor Jesus, ela é realmente um foco central. Ela é uma situação assim, final, é um ponto na Bíblia para mim, no meu entendimento. Pode passar. E eu fico muito quando a gente vai lá nos jovens, encontra com os jovens e tudo, e a gente vê essa curiosidade de descobrir esses detalhes, ricos detalhes, que ajudam a gente a conhecer muito mais da vida do Senhor e mais da palavra. Mas o que eu queria relatar, que eu recebi há um tempo atrás, é o seguinte: é que por tantas dúvidas a gente fica, é assim, não é assado, são 3 arrebatamentos, 3 anos e meio, 7 anos, 1 ano, eu vou, não vou, qual a espessura dessa peneira, 1 céu, 2 céus, 3 céus, é muita riqueza. E eu não conheço tão bem a Bíblia, mas eu já vi alguns irmãos comentando que o Senhor, o que Ele relata, o que Ele fala claramente, porque nos pertence, né? Nos deu essa palavra. O que não está escrito, não nos relata, é que pertence a Ele, não é isso? Em outras formas de falar, está escrito isso, não é isso? Se eu estiver muito equivocado. E eu resolvi um tempo atrás não mais ficar esmiuçando aquilo que não tem escrito, aquilo que não tem, para ficar tentando descobrir assim assado. Eu simplesmente tomei posse. É para mim. Do mesmo jeito que eu creio que o Senhor veio e Ele voltará, eu tenho certeza disso, absoluta. Eu tomei posse e assim, a palavra fala que ele vem em Israel, que ele vai entrar na porta, mas se você olhar ali, ele fala assim: do mesmo jeito que viste subir, você verá voltar. Aí vai voltar para os cristãos, igual eu perguntei para o Luiz, vai voltar para todo mundo ver. A gente tem N dúvidas, né, sobre como essa curiosidade, essa ansiedade de querer que o Senhor volte logo, né, para a gente, né, desfrutar de mais essa... Acho que vai ser um momento, né, histórico, do mesmo jeito que foi o nascimento do Senhor, né, um marco divisor de águas da humanidade. Eu creio, eu deixo muito essa dica, principalmente para os jovens: tomar posse, aceite, independente das dúvidas, dos questionamentos, de tantas vontades de querer saber tanto o futuro das coisas, como vão acontecer, que a gente tome posse realmente, que isso é uma verdade, que isso realmente entre na nossa vida, no nosso entendimento, no nosso coração, e seja realmente o foco da nossa vida, entendeu? Porque se a gente tomar posse disso, eu acho que o Senhor, com o tempo, com o caminhar, com lendo e conhecendo e vivenciando e tendo essa comunhão com os irmãos, a gente vai esclarecendo essas dúvidas. O que a gente não pode deixar é que essas dúvidas sejam o nosso foco, e o Senhor deixe vire uma periferia, fique de lado, né? Então é somente isso que eu queria cumprir. Queria pedir uma ajuda dos irmãos para me localizar onde fica o versículo que fala que toda a escritura é para instrução. Onde que fica esse? Hein? 1 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16.
Alguém pode ler comigo? Porque eu Toda a estou com... escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu queria ler, então, ler desse versículo, eu li um outro, Carlinhos, porque assim, com certeza, a gente não pode tirar o foco do Senhor, né? E eu queria ler um outro versículo que está no Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e os guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então assim, eu já senti muito preconceito, né, nessa curta caminhada minha em relação ao estudo de Apocalipse. O que não pode ser feito é tirar o Senhor do foco, né? E isso realmente não é verdade, mas assim, de estudar, de, né, a gente vigiar, né, é um dever, né? E é uma bênção a gente saber que o Senhor já nos avisou: Fernando, não pegue esse caminho aqui que vai para sua casa, que o viaduto está quebrado ali na frente. É um privilégio para nós. Bem-aventurado aqueles que leem, e já está avisando para a gente as coisas que vão acontecer, né? Então, só para não ficar tipo uma dicotomia aí, entendeu? Né? Mas o Senhor sempre é o foco mesmo. Mas eles deu a graça de a gente já saber.